E aí pessoal, eu sou o Beto Moreira, sou autor do blog Coisas Triviais e gostaria de saber como vocês fazem o seu aquecimento literário. Não entendeu o que eu falei? Continue assistindo que logo logo entenderá. A leitura é um exercício mental e, assim como qualquer atividade física, ela precisa de um aquecimento. Então eu vou compartilhar com vocês como eu faço a minha preparação para ler um livro que me chamou a atenção. Basicamente, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a questão da expectativa. Hoje é muito comum criar uma expectativa muito grande, principalmente em relação aos lançamentos de livros. As editoras precisam divulgar seus trabalhos, precisam divulgar seus produtos. E o marketing, é claro que para vender, vai enaltecer aquele livro. Só que se você der muita atenção nessa onda midiática e querer criar na sua mente uma imagem daquele livro antes mesmo de lê-lo, é provável que você tenha uma frustração com a sua leitura. Porque boa parte dessas histórias não condizem com o que eles estão anunciando. Eu falo isso porque eu vejo muito amigos meus, leitores, reclamarem de que divulgaram um livro, que falaram que era um best-seller, que aquele livro era maravilhoso. E quando começou a ler, viu que não era nada disso do que eles estavam falando. É importante estar atento ao que está lançando, ao que está sendo mais comentado? Claro que é, mas abaixe as suas expectativas. Não coloque nenhum livro nas alturas sem antes conhecer a história, sem antes ler o seu conteúdo. O segundo ponto que eu queria destacar é a questão de conhecer quem está por trás da obra, não é? A questão de conhecer o autor. Isso é muito importante porque talvez alguma informação sobre a vida do autor pode ser útil na história e pode ser interessante para que você entenda o que ele escreveu. Já aconteceu de eu ler um livro e achar a escrita pobre, achar um pouquinho infantil e sair frustrado com aquela leitura. Então eu fui procurar saber quem que escreveu aquilo. E na realidade era uma pessoa de 15 anos. Achei que eu estava sendo injusto com aquele autor, porque eu não poderia comparar o livro dele com escritores renomados. Na realidade não tem nem como comparar. Então eu tinha que entender que aquele livro foi escrito por uma pessoa de 15 anos e que ela tem as suas limitações, mas que ela pode sim vir a se tornar um autor de altíssima qualidade. Outro ponto interessante é conhecer o gênero que você está lendo. Isso é principalmente para pessoas que gostam de se aventurar em gêneros e estilos novos. Por quê? Acontece muito da pessoa ler um livro, mas sem saber as características que ele vai vir apresentar. Por exemplo, um livro de terror, ele vai te causar uma certa angústia, vai te causar uma certa repulsa, porque o gênero terror tem essa finalidade. Então você querer cobrar que seja uma leitura leve, que seja uma leitura mais água com açúcar, é querer cobrar algo que não faz parte daquele gênero, que não condiz com a intenção daquele gênero. Então, antes de adentrar a um outro gênero que você não conhece, que você nunca leu, é interessante conhecer as principais obras, as obras mais famosas, conhecer o que acontece frequentemente naquele gênero. Eu vou ler um romance água com açúcar. Geralmente vai ter um casal, vai ter um desenvolvimento mais lento. Estou lendo um livro de ação, vai ser um livro mais acelerado, vai acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Se ele é uma fanfic, se ele é um livro derivado de outra obra, só que com mesmas características, tudo isso faz toda a diferença quando a gente vai iniciar a leitura. Outra coisa importantíssima que acontece mais em livros históricos é a questão do contexto histórico em que está acontecendo a obra. Por exemplo, eu não sei nada da Segunda Guerra Mundial e vou ler um livro que acontece durante aquele período. É claro que o autor vai me contextualizar do que está acontecendo, não vai me deixar totalmente cru na história. Mas se eu dedicar alguns minutos do meu dia pesquisando a respeito desse conflito, eu vou ter um pensamento mais crítico e vou saber questionar se aquilo está sendo coerente, se as cenas, se as atitudes
do personagem condizem com a realidade que ele está vivendo, condizem com o conflito. Então tudo isso vai melhorar a minha experiência literária. Por fim, conhecer a cultura do país onde acontece essa história também vai permitir que você tenha um pensamento mais crítico, você vai poder questionar as atitudes do personagem, você vai entender melhor porque que eles agem daquela maneira, os hábitos e os costumes daquela região, além de enriquecer a sua bagagem cultural. Agora eu gostaria de saber o que vocês costumam fazer antes de iniciar uma leitura, o que mais vocês pesquisam para ter noção do que vocês vão ler e como vocês se preparam para uma leitura. Comente aí embaixo, dá um joinha se gostou e continue seguindo o nosso canal.